O presidente Jair Bolsonaro concedeu um indulto na quinta-feira à noite ao deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atos antidemocráticos e agressões contra as instituições de Estado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar o indulto presidencial dado por Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Em abril do ano passado, o então parlamentar foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaçar os ministros do Supremo. A pena estava suspensa por conta do perdão presidencial de Bolsonaro. Eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 6 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. A extrema-direita está em pé de guerra porque o Supremo ignorou suas ameaças e vai prender Jair Bolsonaro dentro de alguns meses. Já está cantada a bola e não adianta espernear. Vem aí, porém, a batalha final, porque Bolsonaro vai tentar conflagrar o país e ele tem um plano para fazer isso em seu próprio benefício. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Como você viu, o caso Daniel Silveira mostrou o seguinte, e isso tem que ser notado pelas pessoas, porque é o que vai acontecer no futuro. O STF mostrou em meados do mandato de Bolsonaro que quem dá a última palavra é ele, e muita gente não entende isso, não entende que a última palavra é do Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário é, como dizia Rui Barbosa, o último com direito a errar. Como você viu, o STF formou maioria para anular o indulto ao ex-deputado Daniel Silveira concedido pelo Bolsonaro. Seja o poder executivo, seja o poder legislativo, todos esses poderes podem até oferecer a comutação da pena, ou a extinção da pena, ou um perdão, ou uma anistia a pessoas que estiverem presas. Porém, o STF precisa concordar com isso. E o STF não concordou e formou maioria para anular o indulto que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira, como você viu. O STF efetivamente anulou o indulto de Bolsonaro que extinguiu a pena imposta ao Daniel Silveira, e o STF determinou imediato cumprimento da pena do deputado Daniel Silveira. Pronto, simples assim. Então aí você tem hoje uma nova tentativa do bolsonarismo de substituir uma decisão do Supremo por uma anistia, que seria a prerrogativa do legislativo. O presidente ele pode conceder graça a alguém preso e simplesmente essa pessoa sai da cadeia se o STF concordar. Já o Congresso ele pode anistiar um grupo maior. E aqui está o plano desesperado do bolsonarismo. É um plano desesperado que sabe que vai bater de frente com o STF, e o que eles querem é causar confusão, porque eles sabem que esse projeto é ilegal. Vamos entender, e essa matéria de um colunista do jornal Folha de São Paulo, o Bruno Bogossian, é muito importante para entendermos o que está acontecendo. Eu vou ler um trecho. Ele diz: falar em anistia é estender tapete vermelho para golpistas terminarem o serviço.
A ideia de passar borracha na conspiração de Bolsonaro vaga pelo Congresso com simpatia do Centrão. Foi uma ação entre amigos. O presidente da comissão mais importante da Câmara procurou Bolsonaro para discutir um projeto de anistia aos condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Até as paredes do Congresso sabem que a ideia de anistiar os presos de 8 de janeiro seria a inauguração de uma farra que incluiria o próprio Bolsonaro. A presidente da CCJ, que é bolsonarista, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tentou disfarçar e disse que o presidente não pediu para ser incluído. Conversa, o plano de livrar o ex-presidente da prisão e talvez anular sua inelegibilidade é uma trama conduzida à luz do dia. A ideia é começar pelos injustiçados do dia 8 de janeiro e o Bolsonaro pediu, inclusive, para não ser incluído nessa proposta de anistia, porque ele vai ser incluído depois. Ele quis fingir que nunca preparou um golpe de Estado, nunca pediu ajuda de militares de alta patente e nunca recebeu o apoio de parlamentares que hoje tentam brindá-lo. A pressa e a criatividade desses agentes sugerem que o Bolsonaro não está disposto a esperar um julgamento. Em outra frente, a Câmara pôs em pauta uma proposta que invalida delações feitas por réus presos. Não por acaso a PF está prestes a indiciar Bolsonaro em inquéritos turbinados pelos depoimentos do Mauro Cid e dos generais do comandante do Exército e do comandante da Aeronáutica que Bolsonaro nomeou e o estão acusando de dar golpe de Estado. Simples assim. Bom, como se não bastasse, o roteiro dos aliados de Bolsonaro para anistia em 2026 está muito bem traçado. A estratégia de bolsonaristas leva em conta diferentes etapas e passa pela aprovação de um projeto no Congresso. O Bolsonaro só pensa nessa anistia ou do Congresso, do TSE ou do Congresso para poder voltar a disputar as eleições de 2026. Mas o caminho desenhado pelos aliados dele para chegar até lá prevê algumas etapas no curto e no longo prazo e passa necessariamente pela aprovação de um projeto no Legislativo. O texto do projeto de lei ainda está em elaboração, mas o compromisso com a sua aprovação vem sendo exigido pelo PL, partido do Bolsonaro, como condição para apoio a algum dos candidatos a presidir a Câmara dos Deputados em fevereiro, a partir de fevereiro de 2025. Já foram feitas reuniões com Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Antônio Brito, do PSD da Bahia e Marcos Pereira, do Republicanos. Marcos Pereira é o preferido do governo e Elmar Nascimento é o preferido de Bolsonaro, porque ele é um antipetista histórico. O único que sinalizou que pode fechar um acordo com Bolsonaro, por enquanto, foi o tal do Elmar Nascimento. Mas ele pode fechar quantos acordos ele quiser. Ele não pode fazer isso. O fato é o seguinte, eles estão disfarçando aí, não é? O bolsonarismo está disfarçando, e ontem a Comissão de Constituição e Justiça escolheu um relator para esse projeto da anistia que é bolsonarista. E esse bolsonarista afirmou esperar ser agente a favor de ex-presidente na hora oportuna, mas que ele pediu para ser excluído da proposta. Então, esse próprio deputado federal Rodrigo Valadares, do União Brasil do Ceará, de Sergipe, perdão, que vai relatar esse projeto de lei da anistia, no começo o projeto é só para os vândalos que quebraram Brasília. Mas ele confessa aqui que mais para frente vai enfiar o Bolsonaro nesse projeto. Ele até confessa, ele chegou ao ponto de confessar. Bom, o fato é o seguinte, minha amiga, meu amigo, esse projeto, os ministros do STF dizem que é ilegal. Eles veem ilegalidade em anistia do projeto, avaliam que a proposta do ex-mandatário Bolsonaro de o Congresso aprovar uma medida nesse sentido é mais um instrumento para estimular a base bolsonarista e pressionar o tribunal, mas eles dizem que esse projeto vai ser derrubado. Se for aprovado, vai ser derrubado.
Os ministros do STF afirmam nos bastidores que não há chance de uma possível anistia a Jair Bolsonaro ou a condenados por participação nos ataques de 8 de janeiro ter validade e ser implementada para livrar o ex-presidente e seus aliados em eventual julgamento na corte. Em conversas com a imprensa, magistrados avaliam que a proposta do Bolsonaro de aprovar uma medida nesse sentido é mais um instrumento para estimular a base bolsonarista e pressionar o tribunal. Então eles sabem que não vai ser aprovado, eles querem manter o gado mobilizado, porque quando o Bolsonaro for preso, eles querem que o bolsonarismo saia na rua quebrando tudo. Então isso deve dar cadeia para muitos desses deputados e autores dessa patranha. Eles dizem que uma anistia, mesmo que aprovada pelo Congresso, dizem os ministros, não teria efeito prático porque certamente seria anulada pelo Supremo, como foi o indulto ao Daniel Silveira que você acabou de ver. Os integrantes do Supremo afirmam reservadamente que o precedente firmado na anulação do indulto concedido ao ex-deputado Daniel Silveira é um parâmetro para analisar o caso e indicam que a Corte teria maioria folgada para invalidar essa anistia, tanto aos vândalos do 8 de janeiro quanto ao Bolsonaro. Na ocasião, o colegiado do Daniel Silveira, o colegiado STF, decidiu que crimes contra a democracia não são passíveis de anistia, graça ou indulto. É simples assim, já está definido. Então você veja a gravidade do que está acontecendo. Porque esses parlamentares, eles estão simplesmente desafiando a lei, tentando aprovar uma medida de anistia, uma anistia que é ilegal. Então eles estão violando a lei, estão cometendo crimes. E se isso for para frente, o Bolsonaro vai ter muita companhia na cadeia. Bom, vamos em frente. Cela com ratos e pedidos negados. Essa é a dura vida de Daniel Silveira hoje na cadeia. Aquele que foi anistiado pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro se jactou, se gabou de ter anulado a pena do STF a Daniel Silveira. Olha a situação do Daniel Silveira hoje. Esse deputado está preso em Bangu, mas queria ir para um presídio militar, mas ele está lá na cela, diz que tem rato na cela, vai ficar um rato com outros ratos e não vai ter jeito. Bom, briga, baixaria e celular na mão. Os deputados retomam a tática de inflamar redes em tempo real na sessão que absolveu o Janones, e foi uma baixaria, tentativa de agressão, e tudo isso aconteceu enquanto a deputada Luísa Erundina passava mal e era levada para um hospital e está na UTI. E o Colégio Militar, além de ser conservador ao extremo, de ser racista, também é homofóbico. Veja que absurdo que essa gente tem na cabeça. Proíbe duplas de festa junina que sejam compostas por 2 meninas ou 2 meninos, porque isso pode fazê-los pensar que eles podem ter sexo com pessoas do mesmo sexo. Essa gente maluca acha que você pode proibir a sexualidade de alguém. É uma loucura isso. O Jean Willis, falando do movimento LGBT, jogou cerveja em uma coordenadora do MBL após abordagem na parada LGBT. O desentendimento ocorreu após Amanda Vettorazzo abordar o Willis, questionando o que ele acha da homofobia. Em seguida, a pré-candidata disse: por que você fez então apologia ao Che Guevara, que era homofóbico? E o trabalho dessa mulher, ela é ir até gente de esquerda tal e fazer provocações para conseguir esse tipo de reação. Jean Willis não tem muita paciência, né? Só para quem não lembra, ele cuspiu na cara do Bolsonaro no impeachment da Dilma, e precisa tomar cuidado com esse tipo de gente, ficar rindo, deixar para lá, porque eles filmam a reação e colocam nas redes, né? A deturpação do Plano Marshall de Eduardo Leite turbina a desinformação no Telegram sobre a tragédia no Sul.
Bom, as fake news estão inundando o Rio Grande do Sul, inundando em mentiras e causando graves prejuízos para a população. Enquanto não começar a colocar gente na cadeia, isso vai continuar. Tem que colocar na cadeia, porque é uma situação de calamidade e tem gente gerando desinformação, gerando pânico. Não pode fazer isso. Tem que fazer valer a lei. Isso não é liberdade de expressão. E dane-se, vamos à ONU, vamos à NASA, pode ir aonde quiser. Mentira, numa situação dessa, espalhar mentira é crime. Cobrados pelo governo, ministros do Centrão só garantem votos de suas bancadas nas pautas econômicas. Então é basicamente o seguinte, minha amiga, meu amigo, o Centrão tem ministérios no governo Lula e faz parte do governo Lula, só que na hora de votar no Congresso, os partidos que têm parte no governo Lula, tem ministros, inclusive, com pautas, votam contra o governo. Então eles não são aliados do governo, apesar de o governo dividir o poder com eles. E aí eles estão dizendo o seguinte, que pauta de costume eles não aprovam. Então Saidinha, por exemplo, não aprova, não é? Vai aprovar a reforma tributária, vai aprovar medidas econômicas, pauta de costumes, vão votar contra o governo. O STF pode julgar o uso de banheiro por pessoas trans hoje. Essa é uma encrenca, para ninguém botar defeito. E vai conflagrar novamente o STF com a extrema-direita, mas deixa conflagrar. Eles já não conseguiram dar golpe, não vão conseguir dar golpe de novo. Podem fazer o que quiserem, tem que tomar a decisão e mostrar como funciona a República, como funciona a divisão dos poderes. E a Câmara suspende votações no plenário após a internação de Erundina e ânimos exaltados. A Erundina está na UTI após sentir falta de ar durante reunião de comissão. Clima tenso por conta de brigas entre parlamentares também pesou para a decisão. É muito triste isso, não é? É muito triste que esse povo conflagre o poder legislativo desse jeito e não respeite nem uma parlamentar, uma colega idosa de mais de 90 anos que está lá, não é, lutando pela democracia. É muito triste o que acontece no parlamento brasileiro. Ex-assessora de senador que foi contra a taxa da blusinha trabalha com venda de blusinha, de importação de blusinha, e provavelmente o senador também, não é? Então é o que está por trás dessa reação a não querer taxar um comércio bilionário como esse de importação de produtos de pequeno valor que não paga imposto nenhum. Isso não existe em nenhuma parte, em nenhum país civilizado. Bom, enquanto isso, o Ricardo Nunes está tentando, o prefeito de São Paulo, se pendurar na memória do Bruno Covas, o ex-prefeito de São Paulo, neto do Mário Covas, que se elegeu prefeito de São Paulo. E a eleição vai ficar dura para esse Ricardo Nunes por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo. A pesquisa Datafolha mostrou que de 2013 para cá, a esquerda bombou em São Paulo e passou de 14% para 21% da preferência dos paulistanos, enquanto a direita ficou estagnada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.